Olá, pessoal. Então, no vídeo preliminar, a gente falou de série de potências e falamos exatamente o que implicava ter esta série de potências. Era a nossa procura pelos valores de x para os quais essas séries convergem. Como motivação, a gente lembrou de um de nossos exemplos fundamentais, que era a série geométrica, e também falamos dos polinômios da parte de cálculo 1. Então, isso também fez referência à parte de funções e à parte de domínio. Então, hoje falaremos de representação de funções por meio de série de potências. Para isso, como sempre, vamos ter uma motivação. Então, qual seria a razão para expressar uma série como uma série de potências? Isso porque vamos ver que, a simples vista, a gente não consegue determinar essa importância. Por quê? Porque tem duas funções. Olha, a notação de uma função é bem mais simples do que seria como uma série. Por quê? Porque uma função tem poucos termos em geral. Lá em cálculo 1 a gente não tinha nunca mais de 5 termos. E se tinha, eram casos bem remotos. O domínio era facilmente calculado, a gente aprendia certas coisas e, de forma geral, a gente conseguia determinar o domínio e também era com ferramentas do ensino médio. Então, realmente a gente conseguia determinar rapidamente o domínio. E repito, de um jeito geral, pode ser mais simples trabalhar com funções. Agora, já no caso de séries, que no nosso caso, a gente tem uma soma de infinitos termos. Também temos que calcular esse domínio. E sabemos, pelo que a gente já estudou, que para determinar esse domínio, a gente precisa desses testes de convergência. Então, realmente encontrar esses valores de x precisam de um estudo um pouco mais avançado. A gente tem intervalos de convergência. Então, basicamente aqui, se eu quero representar uma função que já tenho na mão, como uma série de potências, a princípio a gente poderia pensar que estamos complicando o negócio. Então, a princípio, realmente essa vantagem não é visível. Mas, por outro lado, observem, cada vez que a gente fala de série, a gente só fala soma, pensa em soma. E se estamos falando de potência, são multiplicações. Então, basicamente, a gente está pensando só em somas e multiplicações. Então, observemos que essa representação com infinitos termos somente tem somas e multiplicações. Então, na realidade, a gente vai tentar tirar proveito dessas duas propriedades, somas e multiplicações. Isso é muito bom mesmo. Por quê? Porque essas foram as primeiras operações que a gente aprendeu a trabalhar lá do ensino médio, lá nos primeiros cursos. Então, para a gente pegar a prática e para ver realmente essa relevância, essa importância dessa representação, a gente primeiro vai aprender a trabalhar com algumas funções em particular. Lembremos de nossos exemplos fundamentais, a série geométrica. A gente tem que a série geométrica se escreve deste jeito: se x é menor que 1 em módulo, então ela converge e o valor ao qual converge é 1 sobre 1 menos x. Então, se definimos isso como uma função, se a gente faz agora ao contrário, vamos a supor que a gente não tem esta parte, sino que temos somente a função. Como função, a primeira coisa que devemos fazer é ver o domínio. Qual seria o domínio aqui de f? O domínio de f, na verdade, são todos os reais menos o número 1, que é exatamente onde acontece a divisão por zero, ou pecado, né? Agora, tendo já em mente, se a gente está partindo do fato de que tenho a função e gostaria de representar isso como uma série de potências, então a gente já sabe, pela série geométrica, que isso é exatamente igual à soma de n igual a zero até infinito de x elevado a n. Sempre que x seja em módulo menor que 1. Então, observem que essa representação, a princípio, não é global. Aqui no seu domínio, no começo, eu tinha todos os reais menos o número 1. E aqui estou tirando bastante. Estou falando que para eu poder representar esta função que está aqui como uma série de potências, somente posso pegar o intervalo de menos 1 a 1. Já não seriam todos reais. Então, essa é uma coisa para ter em conta. E 2, para este caso, mesmo sendo uma série geométrica, o x é uma variável. Então, vamos a brincar muito com esta série geométrica. X é uma variável, então, de um jeito redundante, é uma variável. Por quê? Porque varia. Então, vamos a brincar um pouco com essa palavra e vamos a reescrever isso que está aí. O que eu tinha era lá 1 sobre 1 menos x, mas x é uma variável, então tenho 1 menos uma variável, e isso é igual a quem? A somatória de n igual a zero dessa variável elevado a n, sempre que essa variável seja menor que 1. Dito agora de um jeito bem informal, eu tenho 1 sobre 1 menos qualquer coisa. Então, se eu tenho 1 sobre 1 menos qualquer coisa, isso sempre vai ser igual à somatória de n igual a zero até infinito dessa coisa elevado a n, sempre que essa coisa em módulo seja estritamente menor que 1. Isso sai de onde? Da série geométrica. E agora, voltando para o que a gente acaba de fazer, essa representação é local. Então, ela converte se somente se essa coisa é menor que 1 e essa representação é
local. Então, para isso, vamos fazer um exemplinho. Olha aqui, vamos lembrar o que a gente acabou de fazer. Então, queremos expressar essa função por meio de uma série de potências. E também queremos encontrar o intervalo de convergência. Então, a gente gostaria de representar rapidamente isso como 1 sobre 1 menos qualquer coisa. Então, vamos lá. Tenho f de x. Vou colocar aqui 1 sobre... Olha, já tenho 1 aqui. Tenho também 1 aqui de graça. Mas aqui precisaria um menos. Então, vamos fazer este mais. Eu posso escrevê-lo como menos x elevado a 9. Então, olha que já temos isso. 1 sobre 1 menos qualquer coisa. Então, o que me diz o anterior é que isso é exatamente igual à soma desde n igual a 0 até infinito de quem? Da coisa. Quem é a coisa? É menos x elevado a 9, todo elevado a n. E isso somente é possível, somente é verdade, sempre que a coisa em módulo seja menor que 1. O que me diz então isto? A coisa em módulo tem que ser menor que 1. Ou seja, isso também me diz que a coisa em módulo, x elevado a 9, seja menor que 1. Isso quer dizer que x em módulo seja menor que 1, ou seja, que x esteja nesse intervalo, de menos 1 a 1. Estritamente menor que 1. E isso vem de quem? Da série geométrica. Não pode ser 1. Mas mesmo assim, se a gente quisesse olhar os extremos, vamos ver os extremos, o que passaria? Se x for igual a 1 e se x for igual a menos 1. Se x for igual a 1, vamos lá, o que ficaria? Vai ficar a somatória, desde n igual a 0 até infinito, de menos 1 todo elevado a n, que a gente já sabe que isso diverge. Se x for igual a menos 1, vai ficar menos 1 todo elevado a 9, vezes menos todo elevado a n. Mas aqui menos 1 elevado a 9 é menos 1 vezes menos 1, vai dar 1. Então vai ficar a soma de 1 desde n igual a 0 até infinito, que a gente já sabe que isso dá infinito, logo diverge. Então olha aqui, a gente acabou de representar a função por meio de uma série de potências, e seu intervalo de convergência é exatamente o intervalo de menos 1 a 1. Vamos fazer outro exemplinho. Um pouquinho mais complicado, vamos a complicar um pouquinho mais o exemplinho. Então, novamente, vamos a pensar em nossa ferramenta 1 sobre 1 menos a coisa. Então, vamos lá. Tenho f de x igual a 1. Já tenho 1 no numerador. E agora, então, deveria colocar aqui embaixo 1 menos alguma coisa. E nessa coisa é a variável. Então, só vou trocar de ordem. Não tenho 1, tenho 7 mais x. E como faço para forçar a barra sem mudar o exercício? Então, um jeito é fatorar. Vamos a colocar em evidência o número 7. Então, vai ficar 1 sobre 7, fator de quem? Agora vai ficar 1 mais x sobre 7. Então, observem que aqui o que a gente está fazendo é colocando em evidência o número 7 para que apareça o número 1. Já apareceu aqui o número 1. Ó. E agora, quero que apareça menos alguma coisa. Mas aqui tenho mais, fazemos o mesmo do exercício anterior. Seria 1 sobre 7. Aqui vai ficar 1 menos x sobre 7. Então, olha aqui o que vai acontecer. Vamos a ter que isto é igual, então, reescrevendo. Então, tenho aqui 1 sobre 7 vezes 1 sobre 1 menos x sobre 7. Então, temos 1 sobre 7 vezes 1 sobre 1 menos x sobre 7. Então, dito de outro jeito, então aqui tenho 1 menos a coisa. Então, basicamente, isto que está aqui é 1 sobre 7, segundo o que a gente viu é a somatória, desde n igual a 0 até infinito, de quem? Da coisa, que seria menos x sobre 7, todo elevado a n, sempre que a coisa em módulo, menos x sobre 7, seja menor que 1. Que isso implica que o módulo de x sobre 7 seja menor que 1, que o módulo de x seja menor que 7, ou seja, que x esteja entre menos 7 e 7. Então, o que acabamos de mostrar? Acabamos de mostrar que esta função pode se representar por meio de uma série de potências. Qual seria então essa série de potências? Vamos lá. Então, já encontramos aqui o intervalo de convergência. Agora vamos ver exatamente como fica a série bem escrita. Vai ficar aqui a soma de 1 sobre 7, a soma desde n igual a 0 até infinito, de menos x elevado a n sobre 7 elevado a n. Posso colocar esse 7 para dentro, entrar para a somatória e vai ficar quem? A soma desde n igual a 0 até infinito. Aqui vai ficar menos x elevado a n, vai ficar menos 1 todo elevado a n, x elevado a n sobre 7 elevado a n mais 1. Então, olha aqui, encontramos a representação por meio de uma série de potências e também encontramos seu intervalo de convergência.
somente pensando naquela ferramenta que me fornece a série geométrica. Agora vamos fazer um exemplinho um pouco parecido, um pouquinho mais complicado, mas que a única coisa que pode aparecer é que apareçam várias variáveis em distintos lugares. Este vai ser um dos casos, nem sempre é possível, mas este vai ser um dos casos onde eu consigo mesmo assim usar a nossa ferramenta, que é 1 sobre 1 menos a coisa, 1 sobre 1 menos a variável. Então vamos lá. Observe então aqui f é uma função racional, cujos termos no numerador e denominador são polinômios. Então, isso também me dá uma ideia de quando também é possível usar a nossa ferramenta. Então vamos lá. Então pegamos aqui f de x igual. E como o que queremos é usar nossa ferramenta e no numerador é 1, então vale a pena deixar aqui x elevado a 23 sozinho, multiplicado sobre 1 sobre x mais 7. Então agora basta somente tentar encontrar uma representação de potências deste termo. Mas do exercício anterior a gente já tem essa representação e sabemos que então ficaria x elevado a 23 vezes a somatória desde n igual a 0 até infinito, e o que a gente obteve foi menos 1 elevado a n, x elevado a n, sobre 7 elevado a n mais 1. Isto sempre que o módulo de x fosse menor que 7. Isso foi o que a gente obteve. Então, x pertencendo ao intervalo menos 7 e 7. Daqui, então, o que acabamos de obter? Acabamos de obter que isso é igual a somatória, desde n igual a 0 até infinito, de menos 1 elevado a n, x elevado a n, e este x elevado a 23 entra na somatória, e por multiplicação e por propriedade de potência, teríamos aqui n mais 23, sobre 7n mais 1, onde o que a gente acabou de obter foi uma representação em série de potências, sempre que isto aconteça, e observem que aqui nossa função é bem diferente, então são funções muito mais complicadas. Com isso, a gente acaba de observar que esta opção, este caminho é bem importante, é bem útil para a gente trabalhar. Então, para este caso, a gente conseguiu também representar a função por meio de série de potências usando a nossa ferramenta, a nossa ideia, usando a ideia da série geométrica. Mas, repito, nem sempre isso é possível. Por exemplo, quando? Quando não tenho funções racionais, quando, por exemplo, tenho já funções definidas, como, por exemplo, o logaritmo, funções trigonométricas, aí é um pouquinho mais complicado. Mas, mesmo assim, a gente não pode esquecer que esta é uma excelente ferramenta para ser usada. E também, de uma vez adianto, em próximos vídeos, a gente vai ver que se diretamente a gente não consegue usar esta ferramenta, às vezes a gente consegue dar um jeito para também usá-la. Então é bem importante a gente não esquecer essa ferramenta, ter ela sempre nas mãos, saber que essa ferramenta vem da série geométrica e que também, novamente, essa série geométrica é um exemplo fundamental para a gente. Logo, a ferramenta de convergência da série geométrica é bem importante e bem útil para a gente. Então, pessoal, bons estudos!